A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui por mais uma parte da série Igreja Primitiva. Essa parte, né? Nós estamos continuando na parte 5 que eu falei, que a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica a tua vida. Então vamos dar uma viajada na palavra, vamos dar uma estudada. E a gente vai começar com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O que é que 2 Coríntios nos ensina? Capítulo 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vai ser o texto-chave desse vídeo. Vamos também para o versículo 15 do mesmo capítulo 3, do 15 ao 18, olha o que a palavra do Senhor nos ensina. 15 ao 18. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Até 18. Né? E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Também vamos, a gente está começando agora, esse é Coríntios, né? Vamos também ler o que a Bíblia também diz em Marcos. Veja bem, Marcos, né? Vamos para Marcos. Marcos, glória a Deus. Marcos capítulo 7, do 5 ao 8. Olha o que a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo. 5 ao 8. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Né? Então, versículo 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Isso é muito sério, isso aqui. Muito sério. Também a gente vai para Romanos, a gente vai ler alguns textos. Ainda vou continuar no outro vídeo. Romanos, olha o que Romanos fala. Romanos 6, 5, 20, quer dizer, 5, 20 ao 21. 20 ao 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Também temos aqui 6,14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Capítulo 7, a gente vai dar uma viajada em Romanos, versículos 7 ao 12. Do 7 ao 12. Que diremos então?
a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Também temos aqui o 8, do 2 ao 5. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do um pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Capítulo 10, versículo 4. 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a crucificação de todo o que crê. Capítulo 13, versículo 8. 13 e 8. Diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Querido, esses textos aqui que eu ainda não terminei, não vou para Gálatas, eles falam da lei que é santa e eficaz, mas também diz que nós estamos na graça. Deus enviou o seu Filho, daqui a pouco você vai entender melhor, para nos ensinar uma grande lição, que nós somos salvos pela graça, que significa favor imerecido. Antigamente as pessoas tinham que se esforçar, né? Tinham que ter sacrifícios, queimar holocaustos e tudo mais, para poderem ser dignas do caminho do Senhor. E hoje em dia ninguém mais é digno, ninguém é digno, mas Jesus veio à terra e nos escolheu. Só que o que eu acho interessante é que Jesus disse acerca dos fariseus, que são os falsos líderes de igrejas, que os fariseus, eles liam tanto a palavra, eram tão examinadores da palavra, que eles mesmos usavam os seus próprios entendimentos, suas próprias opiniões, e acabaram por fundar regras humanas. Né? Por causa dessas regras, eles acabaram até crucificando a Cristo. Então, eles eram um exemplo para o povo, eles eram pessoas que conheciam toda a Bíblia praticamente, mas não praticavam a palavra e ainda ensinavam a palavra erroneamente. Isso está acontecendo nos dias de hoje. A igreja primitiva do tempo de Cristo, um tempo depois até da sua ressurreição, é uma igreja que examinava a palavra do Senhor. Hoje em dia, as igrejas são preocupadas em ensinar dogmas, ensinos humanos. Aí ainda falam da igreja católica. Ah, a igreja católica é uma igreja que ensina só tradições, mas
importantes do que a palavra. Ou seja, as tradições estão acima de tudo. Só que a própria igreja evangélica de hoje está fazendo a mesma coisa, né? Ela é completamente ligada às tradições humanas, a seus dogmas. Tem igreja que vai ensinar uma teologia, passa 6 meses, às vezes um ano, só ensinando regra da igreja. Tem igrejas, que eu não vou falar aqui o nome, que ensina que os seus membros não devem estudar a Bíblia, porque está falando que a letra é a palavra. Não, a letra, que ele está dizendo aqui, é a lei de Moisés, né? E também está falando do conhecimento, porque quando você pode ver, quando um evangélico ele estuda demais e ele foca no ensino humano, ele acaba esquecendo a sabedoria de Deus e acaba usando o conhecimento humano junto com a sabedoria de Deus. Isso não pode. Para a gente ter o conhecimento bíblico, querido, a gente tem que ter sabedoria divina e conhecimento divino. Não apenas um conhecimento humano. Não, não, está errado. Você precisa usar a mentalidade espiritual para você discernir as coisas de Deus. Também quero ler aqui, Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 16 ao 21. Diz assim, 16, 21. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, né? Capítulo 3, 24 e 25. Assim, a lei foi o nosso tutor, ou seja, o professor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela lei. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o domínio do tutor. Tem também o 5, 14 e 15. 5, 14 e 15. 5, 14 e 15. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. E o último, Lucas 11, versículo 46. O que a Bíblia nos ensina. 46. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para os ajudar. Tá vendo, querido? É isso que a Bíblia nos ensina. E hoje as igrejas são preocupadas, foi o microfone aqui, as igrejas são preocupadas em ensinar dogmas, doutrinas humanas. Mas só que essas doutrinas, me perdoe, irmãos, elas não levam ninguém para o céu. O que leva para o céu é a morte de Jesus. Mas também não quer dizer, querido, que você tem que deixar de praticar a palavra, deixar de examinar os mandamentos. Não. Mas muitas coisas que estão sendo ensinadas às igrejas não passam de tradições, de mandamentos feitos pelo próprio homem. E a Bíblia nos garante isso, que nos últimos dias
iam vir muitas doutrinas de demônios. Então a gente tem que estar alerta, temos que estar vigilantes, orando, buscando o Senhor. Porque Jesus, ele já revelou alguns profetas e Deus já me disse há um tempo que antes de Jesus voltar, ele vai fazer uma limpeza na sua igreja. E ele vai separar muitos joios do trigo. Então a gente tem que ficar alerta. Se você ainda está vivendo uma vida desconcertada, comece a se consertar. Se você é líder de igreja, pastor, se você é uma pessoa que está ensinando a palavra, examina e procura saber o que se você está ensinando. Será que realmente está correto diante da palavra do Senhor? Será que o que você está ensinando não é regra humana? Temos que vigiar. E esses pastores ficam botando fardo nos homens e os homens não conseguem fazer. Então a gente tem que estar vigilante. Nós, pastores, nós somos levantados para ajudar as ovelhas e não para destruí-las. Muitas ovelhas estão deixando a casa de Deus por causa de palavra de pastor, por causa de humilhação de pastor, porque muitos pastores estão usando o altar para envergonhar as ovelhas. Altar é para pregar a palavra. Altar não é para cantorzinho estar chegando, tá cobrando. Pregador está chegando, está cobrando para pregar. O cantor está pedindo dinheiro para cantar. E mais, muitas igrejas estão pegando um cantor e botando ele para altar, sendo que o cantor não é um cargo eclesiástico. Muitos cantores cantam apenas para o mundo. Ah, mas canta para Jesus, não. Muitos cantores evangélicos, eles não cantam para Jesus. Eles cantam para ganhar fama, ganhar dinheiro, ganhar reconhecimento. E os pastores estão botando muito desses homens, mulheres, que muitas vezes estão com suas vidas desmanteladas no altar. Né? Então nós temos que estar vigilantes, porque a casa do Senhor é uma casa de oração. Né? Então nós devemos buscar o Senhor, porque a letra ela mata, mas o Espírito ele veio para vivificar. Então o Espírito Santo ele tem a capacidade de lhe ensinar todas as coisas como diz na palavra do Senhor. Né? Então que você ande vigilante, você comece a buscar Cristo, comece a aprender mais de Deus, leia a Bíblia, não só leia, medite, né? Estude a palavra, porque os dias são maus e infelizmente até na casa do Senhor, a casa do Senhor um lugar para a gente encontrar paz, não guerra. E muitas igrejas são preocupadas em ensinar doutrinas humanas, mas se esquece que Jesus ensina com o maior mandamento, a gente amar uns aos outros. Então que a gente possa aprender isso nessa noite, nesse dia, e todos os dias da nossa vida. Quando você está amando, você está praticando a lei. Então, se você vive pela lei na sua igreja, pela tradição, você não vai conseguir. Mas Jesus quer que você ame ao seu irmão. Então, que a gente possa aprender isso. Amarmos uns aos outros, como Jesus amou sua igreja, como Jesus tem amado sua igreja. Que o Espírito Santo vive em cada um de nós, que nós possamos ser cada dia cheios do Espírito e fazermos as coisas com dedicação e amor, não apenas para receber, porque muitos estão na casa do Senhor apenas procurando reconhecimento e dinheiro. Né? Mas dinheiro não é tudo, não compra tudo. Dinheiro ajuda, mas não sejamos gananciosos, que nós possamos fazer, né, a vontade do Senhor, que nós possamos seguir Jesus Cristo do jeito que ele quer ser seguido e que a palavra dele more em nossos corações, como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E os irmãos fiquem na paz de Deus e estamos orando pela sua vida, né? Se inscreva no nosso canal, dê o like ou dislike, deixe um comentário aí e nos ajude a levar a palavra de Deus, e futuramente eu vou estar fazendo mais estudos aqui nesse canal. Já tem um estudo pronto aqui também, então que os irmãos possam ficar com a paz do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento.